Sejam muito bem-vindos à última parada de nossa aventura nos Bálticos. Agora vamos visitar as ruas, os pontos principais e a culinária da Letônia, que deriva do nome Latvianos, um antigo povo que habitava a região. Sua bandeira remonta uma memória histórica com 3 faixas, 2 vermelhas e 1 branca. A parte vermelha rememora o aspecto de luta do próprio território. E a parte branca, um de seus líderes no processo histórico que teria sido ferido e coberto então com uma bandana. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de História no Prato, na Letônia. Vem comigo! A visitação a locais de memória de dor nos traz a ideia do resgate de determinados valores que vamos perdendo ao longo dos séculos. Processos de perseguições e genocídios são muito mais comuns do que parecem. E aqui um vagão para lembrar deportação dessas existências, dessas pessoas para o território dos guetos. E futuramente, de novo, a transferência dessas pessoas para campos de concentração. E o interessante, não só pelo aspecto da pesquisa, mas cada uma dessas fotos que aqui estão, tem logo abaixo, aqui, os nomes para transformar não só essas fotos em rostos, em uma foto, mas sim em existências que, de fato, passaram por essa política terrível de perseguição e de execução. Visitar o gueto de Riga nos traz então a ideia de que políticas antissemitas são bem anteriores ao século XX. Na Europa do século XIX, infelizmente, vários políticos e países acabaram desenvolvendo esta ação específica contra judeus e também instalando no século XX, em seus guetos e campos de concentração, inúmeras pessoas perseguidas por conta muito mais de nossas diferenças do que de nossas semelhanças. Infelizmente, pessoas e vidas foram reduzidas a pura e simplesmente pequenas características de sua composição. Lembrar então, neste local de memória de dor, de que somos muito mais diferentes do que semelhantes, e isso é que nos torna únicos e por isso deveríamos ser respeitados e ao mesmo tempo deveríamos uns olhar para os outros e perceber que é com nossas diferenças que podemos fazer um mundo melhor. Um local de memória forte, extremamente pesado pensar que isso ocorreu há menos de 100 anos e esses processos continuam a existir no mundo, e numa parte do vagão a gente vê então as pessoas que foram transferidas para esse gueto, e do outro lado do vagão, aqui, espelhos. E aí o interessante é pensar o seguinte: daquele lado, existências num período histórico de perseguição
de execução, por eles terem uma existência considerada avessa, diferente daquilo que era considerado o padrão ariano, mas enfim, são existências humanas que tiveram as suas vidas extintas. Nós somos muito mais diferentes enquanto seres humanos do que iguais. E aí, neste lado do vagão, essa lembrança de que todos somos um. E aí aqui a gente pode observar o espelho, ou seja, os que estão do outro lado são iguais a você. Ou seja, todos esses processos de perseguição têm um aspecto de memória enquanto seres humanos que todos somos e que devemos guardar então em nossa memória essa história de dor. Olá, tudo bom? Na cidade de Riga, estou diante do Mercado Central, diante também aqui do rio Duina. Nós presenciamos aqui no História no Prato uma das localidades mais importantes que, na realidade, acaba por convergir numa rota de mercadores. Então a gente tem que imaginar que esse território, que hoje na real é um dos mercados aqui da região dos Bálticos, um dos mais frequentados, ele foi inaugurado em 1930, mas essa é uma rota de convergência de inúmeros povos que remonta a séculos. Esse mercado recebe por volta de 10 mil pessoas por dia. Porra! E aqui nós temos um ponto, então, histórico, inclusive tombado pela própria Unesco, como eu já havia dito, um ponto de convergência histórica que remonta ao século XIII, XIV, como uma rota comercial, um ponto aí que acabava se conectando com as rotas do Oriente, da Grécia, de Constantinopla. E aqui, nesse grande mercado, nós temos inúmeros produtos e uma história bastante antiga, medieval, por assim dizer, mesmo que a sua inauguração seja muito mais moderna, de produtos e pessoas das mais variadas classes, por assim dizer. Então, vegetais, frutos, carnes, peixes, que convergem aí com mais uma parte da história do nosso História no Prato. Vamos dar uma conferida. Aqui nós temos corredores bastante amplos, que reúnem uma parte aqui principalmente de produtos muito mais cosméticos, nessa área que eu estou, e de artigos souvenirs, bolsas, e aí aqui agora entrando numa parte mais ligada à comida de fato local, carnes, vegetais, frutas. É isso. Lembrando que aqui
com essa variedade incrível de queijos, uma das principais bases da própria culinária são os derivados do leite. E o queijo cottage, por exemplo, né, daquele processo então que envolve um talhar do próprio leite, uma das bases, não só para o creme, o leite vai se situar, mas também como um desses principais queijos para a dieta báltica. Bem, aqui com uma variedade bastante grande de peixes, nós precisamos lembrar então de que grande parte da dieta dos bálticos tem uma relação bastante forte com esse produto, né, com esse tipo de carne. E aí a gente tem que lembrar que o arenque, o linguado, estavam ligados principalmente a peixes que eram consumidos pelo pessoal baixas camadas da própria sociedade, e o esturjão e o salmão muito mais pelo pessoal de camadas altas, né, da nobreza, e que tinha situação então de compra desses produtos. Enfim, e aqui eu observei bastante no mercado de que nós temos uma técnica bastante comum: defumar, né, secar o próprio peixe como... O calor que está vindo dessa lâmpada é tão forte que eu não consigo me mexer. Um processo de conservação bastante comum e centenária de conservação então desses peixes e de inúmeras outras carnes que a gente vê na própria história. E aí nessa parte muito mais de vegetais, principalmente a cenoura, aqui como grande parte da dieta, o feijão, a beterraba, acabam se comportando como ingredientes essenciais no cultivo aqui na região da Letônia, que alimentava inúmeros contingentes de viajantes com a produção de base ali, não só para alimentação que acompanhava peixes e carnes, mas também a confecção de caldos, né, e de sopas, que é extremamente comum na própria alimentação aqui da região dos Bálticos. Então é incrível, né? Não só uma viagem gastronômica aqui pelo mercado, mas também ao mesmo tempo uma viagem histórica que vocês merecem. O cara é foda, patroa. Bem, aqui nós temos então, no que eu passei de uma banca com ervas. Don't worry about a thing. E na Letônia eles têm o costume cultural, claro que no Brasil nós também temos, de utilizar algumas ervas a título de produto medicinal. Então a calêndula, a valeriana, a própria camomila, com um aspecto extremamente ligado a uma questão de saúde, né? E que também remonta a tempos imemoriáveis. E aqui nós temos um produto, eu diria que bastante comum da região dos Bálticos, chamado âmbar. E a responsável aqui, dona da banca Olga, me disse que existem 4 tipos de âmbar. Nós temos o verde, nós temos o amarelo, o vermelho e o branco. E essa pedra, que remonta a milhões de anos, 50 milhões de anos, é uma representação do interior da Terra, da vida. E aqui na Letônia, Latívia, isso representa a própria existência desse aspecto da alma, do interior do ser humano, que busca por força, saúde, felicidade
E carregar essas pedrinhas de âmbar significa ao mesmo tempo então esse resgate da memória do ser humano e também essa conexão energética com o que há de mais antigo da nossa existência, o nosso próprio planeta Terra. Então, essa é a história no prato. Ai, gente, olha, saindo ali da banca de âmbar, fiquei até emocionado, né? Porque a senhorinha que cuida da banca, a Olga, ela estava ouvindo, né, minha descrição sobre o âmbar e tudo que ela mesma me contou, grande parte. E aí eu perguntei para ela, a senhora entendeu o que eu falei? Porque ela é daqui, né, da Letônia. E ela falou, entendi. E ela entende um pouquinho de português, mas ela falou, entendi porque você transmite isso com verdade. Você transmite isso com sinceridade, alegria. E isso me deixou emocionado, porque no fim das contas, eu sou um professor de história. E é o que eu falei para ela, uma das minhas missões é transmitir histórias, e verdade, e alegria. E eu falei, essa é a nossa missão enquanto seres humanos. Nós passamos por tantas coisas na nossa vida, nós sobrevivemos ao Covid e eu falei, eu acho que parte da nossa missão é exatamente transmitir isso. E eu falei, o trabalho dela é mais do que vender alguma coisa, é conectar pessoas, existências. E ali, né, com esse âmbar, que é a existência do coração da Terra, essa resina, enfim, incrustado a rochas, é uma coisa de memória imemoriável, eu diria, porque é a história do nosso planeta e ela representa tudo isso, a história de uma cultura e do planeta. Então ela ficou muito emocionada, eu também, e muito agradecido, porque não é em todos os lugares que a gente acaba encontrando pessoas tão gentis, entende? Eu passei por tantas cidades, né, nesses últimos episódios, pessoas às vezes sequer dão um bom dia, e não é aquele papo, sabe, coach, é o papo real, de você chegar e dar um bom dia, fazer uma pergunta e as pessoas... E aí você encontra uma existência tão linda, né, quanto ela, que a gente fica então bastante emocionado. Então é esse tipo de memória que a gente tem que guardar quando se faz uma visita ou a gente conhece um lugar novo. São esses tipos de memórias, são esses tipos de existências que devem ser preservadas. Isso é mais do que história no prato, é história na vida. Fica a dica e é isso aí.